Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Divino Ronaldo? Hoje nós vamos bater um papo aqui, trazer dica de gestão humanizada. Nesse mundo mais que moderno, no qual a gente está vivendo, é muito fácil e às vezes até imperceptível as nossas observações e percepções que as nossas atitudes, comportamentos passem a ser muito mecânicas, como se nós e os outros fôssemos ferramentas para gerar resultados. Nós corremos contra o tempo, estamos com agendas cheias e quando nós, líderes, empresários, gestores, estamos nessa mecanicidade, nós estamos deixando de olhar de cima, de olhar o importante, de analisar o caminho para onde nós e o nosso negócio estão indo. E ainda estamos deixando de olhar o principal, que são as pessoas. Sim, ter uma gestão humanizada é ter tempo, primeiramente, começa com o tempo de olhar para as pessoas. Você precisa conhecer o seu time, saber quais são as dores, quais são as conquistas que eles tiveram ao longo da vida, quais foram as suas vitórias, quais foram as suas derrotas, quais são os seus objetivos, as suas necessidades. E aí começa, depois de conhecer tudo isso, apoiando eles nesse caminho. E aí a maioria de nós pensamos, Jaque, mas a gente não tem tempo nem de fazer o resultado, Quem dirá ter tempo exclusivo para as pessoas, Mas o nosso papel enquanto gestor, enquanto líder, é se reorganizar, porque muitas das vezes nós nos atolamos em tanto trabalho operacional que nem é da nossa responsabilidade, por falta de olhar para as pessoas, porque com certeza lá terá alguém com grande potencial de entregar o que você está entregando para fazer o seu papel de verdade. Então hoje eu te convido a refletir. Quais estão sendo as suas ações, comportamentos humanizados para você, em primeiro lugar, e depois para a sua equipe? Uma excelente semana para todos. O meu entrevistado de hoje será Ivor Moreno, que é Head de Transportes da Acade Seguros. E o tema da nossa entrevista será Seguros de Cargas Agrícolas estão em alta no Brasil. Ivor, prazer falar contigo. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse bate-papo. Prazer é todo meu, Divino. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e pelo espaço aqui para a gente discutir um pouquinho sobre o seguro de carga, tão fundamental aí no dia a dia de todos os produtores, falando do mundo agrícola, mas também de todos os industriais, comerciantes. O seguro de carga está disponível para todo mundo que transporta uma carga de um ponto A para o ponto B. Ô Ivo, como é que está a demanda por seguro de cargas agrícolas? A gente tem notado um aumento, uma procura bastante maior nos últimos anos, do final do ano passado para esse. A gente acredita que muita coisa aconteceu, com oriundos, da pandemia, e depois no início desse ano também com a guerra da Ucrânia e da Rússia. A Ucrânia e a Rússia são um dos principais, se não os principais fornecedores de fertilizantes para o país, e isso impacta direto o agronegócio. Então, muitas cargas tiveram seu custo elevado. O seguro de fertilizante também ficou mais difícil de se contratar, porque muitas empresas internacionais passam a ter restrições para segurar a carga oriunda da Rússia, que hoje passou a ter embargos econômicos que antes não tinha. Então, é um desafio que ficou um pouco maior ainda do que já era, porque é um segmento que ele vem crescendo
ao longo do tempo, ele vem acompanhando o desenvolvimento do agronegócio, mas com essas duas situações que ocorreram, a procura aumentou bastante, né? A pandemia impactou muito no aumento do custo da commodity, fazendo com que o valor da carga ficasse mais elevado, e naturalmente com o valor de carga, com mais patrimônio no mesmo caminhão, é natural que o produtor queira se proteger, porque ele está colocando ali mais risco, né, em um embarque só. E a questão da pandemia também, por conta disso que eu comentei, da Rússia, da Ucrânia, o produtor precisa do fertilizante para preparar a sua terra, então ele também precisa se preocupar não só com o que sai da fazenda dele, mas o que vai chegar de insumo para ele poder começar a produção dele de maneira correta, né, para não ter problema logo na largada. Esse seguro, Ivor, ele é igual aos demais ou ele é diferente? Um seguro tradicional no Brasil, ele é como se fosse qualquer mercadoria. Aliás, toda mercadoria transportada no Brasil, ele possui um seguro obrigatório, precisa ser contratado um seguro pelo transportador que vai realizar o embarque, né? Então, qualquer transportador rodoviário de carga, ele, por lei, ele precisa contratar um seguro para que, se acontecer alguma coisa com a carga, ele consiga ressarcir o dono daquela carga que o contratou para executar o transporte, né? Isso é uma condição do Código Civil. Você presta o serviço que é transportar um bem do ponto A para o ponto B, você precisa entregar aquele bem exatamente da mesma maneira que você o recebeu. Se há algum dano no meio do caminho, você precisa ressarcir o dono daquela carga que teve seu bem prejudicado. Então, esse seguro é obrigatório. A gente tem visto que cada vez mais ele tem se proliferado. De fato, o transportador está contratando seguro. Nós diríamos que uns 10, até 5 anos atrás, existiam muitas empresas que optavam por não contratar o seguro, mas hoje em dia a gente já enxerga que o mercado está muito mais comprado no seguro, né, e até pela necessidade, do que deixando de fazer o seguro. A obrigatoriedade acabou fazendo com que os transportadores se conscientizassem de que, de fato, é uma necessidade. Quais são as coberturas desse seguro e quem é que pode contratar? Existem 2 tipos de seguro. Um seguro que é destinado para o embarcador, que a gente chama, né? O embarcador é o dono da carga, e outro seguro destinado para o transportador, que é quem vai executar o transporte da carga. Eles se confundem às vezes, né? Porque pode pensar no primeiro momento, mas a mesma carga está no caminhão ali, qual seguro que vale, do embarcador ou do transportador? O do transportador ele é obrigatório, então ele sempre vai ser o último a ser acionado, até porque quem está transportando é o transportador. Então, se algum dano é causado à carga, quem está de posse dela, que é o transportador. Mas o embarcador também pode se proteger, porque pode ter alguma cobertura que no seguro do transportador não tenha e ele quer estar protegido. Por exemplo, o seguro obrigatório do transportador é obrigatório a contratação de um seguro que cobre acidente, incêndio, colisão, qualquer situação que ocorra com o veículo que está transportando. Mas o roubo não é obrigatório, uma avaria na carga não é obrigatório, outras situações, como uma deterioração de mercadoria em um ambiente refrigerado, ele não é obrigatório. Então, essas situações que não são obrigatórias, o embarcador pode contratar o seu seguro, ou o próprio transportador pode ter um seguro que forneça isso. Mas, basicamente, o risco obrigatório é coberto o acidente com o veículo transportador e um incêndio que seja causado no veículo transportador que atinja a mercadoria. O seguro de roubo e demais seguros são seguros adicionais, né, coberturas adicionais, mas que estão disponíveis tanto para o embarcador quanto para o transportador. Tá, eu só fiquei com uma dúvida. No caso desse seguro obrigatório, quem contrata é a transportadora ou o proprietário do caminhão ou é o dono da carga? A transportadora. Perfeito. A transportadora contrata, muitas vezes ela cobra do cliente dela, né, até na emissão do frete, tem lá um itemzinho que é o seguro, ela está cobrando esse seguro obrigatório do cliente dela. Mas quem tem que contratar, inclusive,
na emissão do CTE, que é o conhecimento de transporte eletrônico, é o conhecimento de embarque que o transportador tem que emitir hoje, e hoje ele tem que emitir e transferir para a Receita Federal no momento que ele faz a emissão, ele precisa colocar o número da apólice e a seguradora dele nesse documento. Ô Ivor, quais são os fatores que vão influenciar no valor desse tipo de seguro? Bom, diversos fatores influenciam, né? O tipo da carga, o tipo da mercadoria, com certeza, cada mercadoria tem uma dinâmica diferente, o destino, a rota, né? A origem e destino, se a rota é mais longa, é mais curta, tem uma diferença. Naturalmente, acidentes ocorrem muito mais em veículos que percorrem longas distâncias do que em veículos que fazem viagens mais curtas, e a exposição também a roubo também é maior em veículos de longa distância. O tipo do veículo, se é um veículo baú, se é um Sider, carroceria aberta, se é um Thermo King, né, um veículo com temperatura controlada, se é um porta-container. Então, o tipo do veículo influencia também no risco. O tipo do motorista, né, de uma maneira geral, a gente divide os motoristas em 3 classes. A primeira classe é o motorista frota, que a gente chama, que é o motorista funcionário da transportadora. A segunda é o agregado, ele tem o veículo dele, ele tem um contrato ali com aquela transportadora que ele opera quase que exclusivamente só para aquela transportadora. E o terceiro é o autônomo, que é um motorista que ele acorda e vai buscar o frete que tem disponível, e ele tá cada hora operando para um transportador, às vezes até mesmo para um embarcador, mas isso influencia. Obviamente, cada tipo de motorista tem seu nível de sinistralidade, que a gente chama, né, que é o índice de acidentes ou roubo vinculado à operação, mas diversos fatores, a sazonalidade também da operação. Então, cada segmento tem sua particularidade, tudo isso influencia no custo do seguro, né? Porque, como todo seguro, o seguro é uma mutualidade, né, onde diversos pagam para que, se um tiver o problema, esse um seja ressarcido. Ele surgiu assim, com esse intuito no passado, ele funciona assim até hoje, e o objetivo do seguro é esse. Ele não permite que ninguém enriqueça a partir do seguro, mas a função dele é reestabelecer a ordem financeira que existia antes do evento do sinistro. Então é isso que o seguro se propõe, mas é lógico, a seguradora tem que fazer as suas reservas, acompanhar o risco sempre para saber qual que é o nível de precificação que a gente tem que atuar com o passar do tempo e todos os meses, né? Ivor, eu vou para mais um breve intervalo, já nós voltamos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Eu estou conversando com Ivor Moreno, que é Head de Transportes ou Superintendente de Transportes da ACAD Seguros. E o tema do nosso bate-papo de hoje é seguros de cargas agrícolas estão em alta no Brasil. Ô Ivor, você citou a questão da pandemia, citou a questão da guerra e a quantidade de mais cargas sendo transportada por caminhão. Como é que está a questão dos roubos nas estradas brasileiras? Está dentro da média histórica ou aumentou muito? Não, especificamente no agronegócio, a gente observou um aumento aí nos últimos 12 meses, vamos dizer assim, de cerca entre 70% e 80% do que vinha acontecendo nos períodos anteriores. Isso se dá não pelo aumento da quantidade de carga especificamente, mas sim do valor da carga, né? A tonelada que é transportada no caminhão não deixa de ser a mesma. Só que como houve um aumento no custo da commodity, o preço sobe. O preço sobe e atrai mais interessados em recepcionar essa carga antes do destino final, vamos dizer assim. Então, isso acontece, tem afetado bastante o mercado do agronegócio. O que acontecia bastante no agronegócio é o que a gente chama de desvio de carga. O motorista vai até uma fazenda coletar
o grão, e o destino dele é levar a mercadoria para o porto. Muitas vezes, no meio do caminho, ele desvia, entrega em uma outra fazenda qualquer, em algum lugar onde ele já está arrumado para fazer essa entrega, e o embarcador, o produtor que contratou ele, vai saber isso só 10, 15, 20 dias depois, quando não chegou no porto, quando não entrou no navio a carga, e muitas vezes esse mesmo motorista volta e carrega mais uma vez, mais duas vezes. A gente teve um caso esse ano de um motorista que carregou 3 vezes e sumiu com 3 cargas de um segurado nosso, praticando desvio de carga. Esse é uma ação que sempre teve no mercado agro, sempre aconteceu, mas que a gente vê aumentando também o roubo, aí sim, o roubo efetivo de produtos já industrializados, né? Então, por exemplo, o grão de soja processado, ele pode ser processado para virar o óleo de soja, ou existe um produto anterior que é o óleo degomado, que é utilizado muito em indústria. A gente não tinha eventos de óleo degomado e, de repente, esse ano começou a pipocar evento por todo o país, lógico, perto de plantas industriais de processamento de soja, mas começaram a pipocar eventos de roubo de óleo degomado, né? É um produto que não vai ser usado para distribuição fácil, não é distribuído em mercado, nada, só a indústria que vai consumir esse produto, mas começou a ser roubado, então está chamando a atenção, e esse é um exemplo, tá? Diversos outros produtos também tiveram um aumento no roubo que foi bastante perceptível nesse ano. Então, isso traz para a gente essa procura maior, né, dos produtores, dos agenciadores também, de ter um seguro de carga para proteger o seu bem, porque você nunca sabe quando vai ser o seu bem, quando o seu bem está exposto a ter um problema. Esse aumento do risco na operação, ele tem alterado os valores dos seguros? Ah, sim, com certeza. E é refletido no custo do seguro também, não tem jeito. A analogia do seguro do automóvel que que a maioria das pessoas deve estar pensando, ela é correta, não tem como não deixar de ser, né? Se um tipo de veículo ele tem uma incidência de roubo maior, naturalmente, na renovação daquele veículo, você vai ver que o seguro ficou mais caro. E no segmento de transporte de mercadorias é a mesma coisa. Se um segmento passa a sofrer um pouco mais, naturalmente, não tem como. A resposta da seguradora tem que ser aumentar o prêmio do seguro para que a sinistralidade, né, o nível de indenizações volte ao patamar que é saudável e esperado. Porque se ele ficar muito grande, o que vai acontecer? As seguradoras vão acabar saindo do mercado, porque não vai fazer sentido você tomar um risco que você sabe que vai ser perda. Então tem que estar num nível equilibrado que seja saudável para todo mundo. O rastreamento de veículos já é uma coisa comum, as pessoas estão acostumadas. E carga, é possível rastrear cargas? Então tem situações que sim, é possível, a gente faz recuperação de carga a partir e com a ajuda de dispositivos, mas tem situações que são mais complicadas. Então, falando do agronegócio, você colocar um veículo que transporta grão, na época da safra, o mais importante para o produtor é ele liberar a safra dele, né, desafogar o que está na fazenda e mandar, seja para o porto, seja para uma fábrica, seja para um armazém, mas ele precisa desafogar a fábrica dele. Muitas vezes vai o caminhão que dá. E não dá para fazer um rastreamento de 100% da carga, de 100% dos embarques, até porque o valor agregado também não é tão elevado por embarque para justificar o custo do rastreamento. Mas é um desafio, isso impacta, né, a perda dessas cargas impacta direto no setor, e eu entendo cada vez mais que os veículos vão acabar sendo rastreados e estando cada vez mais rastreados porque precisa ter alguma segurança. Mas também, por outro lado, tudo que a gente desenvolve de tecnologia para proteger a carga, o outro time, né, consegue desmantelar e quebrar isso aí. Então, o Brasil, por exemplo, também é o país campeão na criação de jammers, né, que a gente chama, que é um aparelhinho que vai e ele atrapalha o sinal do rastreador. Então, o assaltante chega perto do caminhão com um jammer, ele
corta a comunicação, né, do caminhão com a gerenciadora de risco, e a partir desse momento, se perdeu o sinal do caminhão, a gerenciadora manda uma pronta resposta para saber o que está acontecendo, aí tem que acionar uma pessoa para ir de moto até o local para saber se está acontecendo alguma coisa, só uma perda de sinal, enfim, e o que a gente vê de abordagem é isso, o pessoal está preparado em combater as vacinas que a gente coloca, né, que os transportadores têm colocado para proteger as cargas. Mas existem diversas opções, né? Hoje já tem tecnologia de rastreador que ele identifica o jammer, então ele consegue perceber que alguém está querendo embaralhar o sinal dele, e ele avisa a central e bloqueia o caminhão, então o caminhão fica parado ali, ninguém vai conseguir mover o caminhão sozinho, então o bandido pode tomar o caminhão, mas ele não consegue deslocar para nenhum lugar, ele teria que fazer o transbordo da carga ali onde ele abordou, e aí muitas vezes não é possível. Existem outros artifícios que a gente chama de isca, que a gente coloca dentro de carga, então isso funciona mais para eletrônico, mas no agronegócio a gente usa também muito para defensivo e fertilizante, onde a gente coloca no meio das bombonas, no meio das caixas lá, um dispositivo pequenininho que ele vai ficar pontuando o sinal como se fosse um chip de celular, ele vai ficar apontando onde ele está, e a empresa, né, quando ocorre algum problema, ela vai buscar, vai tentar identificar onde está essa carga. Geralmente as quadrilhas já sabem também disso, elas deixam as cargas em armazéns durante um tempo para ver se ninguém vai chegar, e a gente tem conseguido chegar em algumas mercadorias que estão ali em quarentena, que a gente diz, e recuperado uma boa parte de carga. Mas é um eterno conflito aqui no Brasil, né? Como a gente protege a carga e como a gente vai buscar ela. Foi muito bom conversar com você, eu aprendi bastante, eu tenho certeza que a minha audiência também deve ter tirado muitas dúvidas aí. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso. Obrigado, viu? Imagina, Divino, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, e precisando, estamos sempre à disposição. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.